A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a este canal. É uma alegria muito grande estarmos juntos, compartilhando mais uma vez da Palavra de Deus e desta mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Eu gostaria de continuar meditando sobre a mente humana e quero mencionar, será que hoje, nos dias de hoje, diante de tanto bombardeio, de tanta distração, de tantas necessidades humanas, será que a mente humana ainda pode ser recuperada? Após a queda de Adão e Eva, nós mencionamos no vídeo passado, houve uma alteração na genética humana e também na forma de pensar, mas Cristo veio para dar uma nova oportunidade ao homem, veio tirar o homem da sua miserabilidade e veio dar para ele uma nova perspectiva de vida nesta terra e na vindoura. É para isso que o Senhor Jesus veio, para desfazer as obras das trevas. Glórias a Deus por isso. Deus, acima de tudo, está cuidando do seu povo, para aqueles que se inclinam perante a sua presença. Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos deu um Salvador que pôde restabelecer a comunhão entre Deus e a raça humana perdida de modo individual. Como diz na epístola de Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz: "Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna." A revelação pessoal pode ser alcançada pela fé na graça de Deus, que Jesus Cristo concedeu para redimir o pecado daqueles que creem que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, salvando da ira de Deus. Lá em Romanos, a partir do capítulo 10, versículo 9 ao 13, diz assim: "Porque se com a tua boca confessares ao Senhor como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Portanto, não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Como resultado da salvação, a mente de um novo convertido conhece e compreende a glória de Deus. Como está escrito na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4:6, que diz: "Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, enquanto anteriormente estava cego por Satanás." Essa pessoa já possui o capacete da salvação para proteger a mente contra as ciladas. Na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, diz: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo." Uma palavra relacionada com a mente no Novo Testamento grego, do diabo, em vez de estar vulnerável a ele, como era antes de estar salvo. O novo homem agora tem o conhecimento de Deus e da sua verdade, conhecimento que não tinha. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 18, diz: "Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca." Caríssimos irmãos ouvintes da palavra de Deus, a mente renovada, a mente restaurada, quando alguém tem um relacionamento pessoal com Cristo, ele se torna uma nova criatura, que entoa um cântico novo. Porém, isso não significa que tudo se torna novo no sentido de perfeição.
na nova caminhada. Não, a mente adquire um novo modo de pensar e uma nova capacidade para eliminar velhos pensamentos. E esse novo pensar nós chamamos de metanoia. Sem dúvida, Deus está renovando a mente do cristão. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lá em Efésios 4:23 diz: e vos renovar o espírito da vossa mente, e vos vestistes do novo que se renova para o plano do conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A Bíblia diz: pensai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Paulo coloca este conceito em termos militares, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, como mencionam agora em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que diz: derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. A criatura sem Jesus, ela sempre é obstinada de coração, mas as Escrituras nos diz que nós somos renovados pelo nosso entendimento através do Espírito Santo. As Escrituras são a mente de Deus. Para pensar como Deus, é necessário pensar nas Escrituras. É por isso que Paulo encoraja os colossenses a que a palavra de Cristo habite ricamente neles. Está escrito em Colossenses 3,16 que diz: Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Pensar de forma cristã é pensar em termos da revelação. Para os não cristãos, Deus e a teologia são invenções da mente humana. Para os cristãos, Deus é real e a teologia cristã nos revela a sua verdade. Para a mente secular, a religião é apenas uma questão de teoria. Para a mente cristã, os cristãos é uma questão de atos e fatos. O próprio cristianismo, os atos e os fatos são a base da nossa fé, relatados na Bíblia, meus irmãos. Na salvação, os cristãos são capacitados com habilidades mentais regeneradas para compreender as verdades espirituais. Glórias a Deus. Após a salvação, os cristãos precisam readaptar seu pensamento através da renovação da mente, usando a Bíblia como ferramenta para sua renovação. Embora o objetivo principal seja o pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Está lá em Efésios 1,18 que diz: iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ouvintes da palavra do Senhor, nós, os crentes, os cristãos, precisamos sempre estar atentos para não retornar aos pensamentos tolos e não bíblicos, causados pelos efeitos prolongados do passado em nossas vidas. A mente iluminada, a mente restaurada, nos diz que a palavra do Senhor para os crentes precisa da ajuda de Deus para compreender a sua palavra. Está lá em 1 Coríntios 2, do 12 ao 13, que diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. Os teólogos chamam esse processo divino de iluminação. As pessoas geralmente dizem fui inspirado ou fui iluminado para descrever pensamentos turvos que mais tarde compreende de uma nova maneira. Mas o processo divino é diferente. É o Espírito de Deus que ilumina os crentes por intermédio das Escrituras. Uma boa oração que podemos fazer quando estudamos as Escrituras é desvendar os nossos olhos, para que nós venhamos a ver as maravilhas da tua lei. Está lá no Salmo 119.
Esta oração é o reconhecimento que necessitamos de grande iluminação de Deus sobre as Escrituras. Podemos dizer também: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho dos teus estatutos, e eu o guardarei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. Deus quer que os cristãos saibam sobre ele e compreendam e o obedeçam. Então, ele lhes dá a ajuda necessária através do seu Espírito Santo. Os cristãos serão seus discípulos, com quem Jesus conversou na estrada de Emaús, fazendo esta referência a esta passagem de Lucas 24:45, onde ali eles estavam necessitados da assistência de Deus. Então está escrito: lhe abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. A ministração da luz de Deus sobre o significado das Escrituras é confirmada pelo salmista no Salmo 119, a partir do versículo 130, que diz: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Meus irmãos, mais uma vez, discorrendo a palavra de Deus, enraizado, alicerçado nela, Paulo e João também falam sobre isso no Novo Testamento. Está lá em Efésios 1, 18 e 19. Sobre sermos iluminados, temos a nova mente, a mente de Cristo. Está escrito, Efésios 1, 18 ao 19. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. João também menciona, está lá em 1 João 2,27, e quantos a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é a verdadeira e não é nenhuma mentira, como vos ensinou ele, assim permanecereis. A verdade sobre o processo da iluminação de Deus sobre as Escrituras, para os cristãos, deveriam encorajar grandemente para todo aquele que crê. Embora isto não ilumine a necessidade das pessoas talentosas para ensinar, como está escrito em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 12, que diz: e ele deu uns para apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nós podemos entender que não é necessário pessoas talentosas para ensinar, ou um trabalho árduo no estudo sério da palavra de Deus. Isso é importante, sim, mas essas verdades que eu disse aqui, ela garante que não é necessário submetermos a dogmas eclesiásticos ou ser conduzido por falsos mestres. A própria palavra nos orienta. A dependência primária para o aprendizado das Escrituras deve estar no autor das Escrituras, o próprio Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, agradeço por compartilhar mais uma vez desta mensagem até o final. A paz do Senhor Jesus a todos. Glórias a Deus. Amém.